Nós vamos então para essa outra parte, né, que nós estamos chamando de Manhã da Visão, né? Manhã da Visão, que é quando durante esses 12 meses, né, em 12 lições, nós estaremos então vendo um pouco mais sobre a visão de Deus para a sua igreja, um renovo do Senhor para esse tempo. Eu vou pedir ali os irmãos do áudio e vídeo para colocar, porque eu estou sem anotação nenhuma, então eu vou me guiar pela imagem que você colocar aí. E nesse primeiro... ajuda aí, Elcio, para nós, por favor. É o PowerPoint chamado PGM. Então, esse primeiro momento, nós vamos ver a base bíblica, não é? para a igreja do Novo Testamento. A Manhã da Visão, então, nesse caso, é sempre um encontro mensal do pastor da igreja com todos os membros, quando nós compartilharemos os sonhos e direcionamentos dados pelo Espírito Santo do Senhor e que são confirmados pela igreja, não é, irmãos? Nós entendemos que o Espírito é o Senhor da igreja. E o Espírito Santo, ele mostra ao pastor, como o irmão Luiz orou agora, direcionamentos, caminhos. E esses direcionamentos são confirmados através da igreja. O Espírito Santo não fala só com o pastor para colocar algo goela abaixo da igreja, mas ele confirma através da igreja, não é? Então é nesse sentido, nessa fé que nós temos. O nosso objetivo, os irmãos estão vendo ali, esses dois, vamos chamar de triângulos, né? Um vermelho, que está, como diz o paulista, de ponta cabeça, né? De cabeça para baixo, e um verde, que está no sentido certo. E por isso nós estamos chamando, e no boletim sempre vai vir essa logo, né? No nosso boletim, para você estar sempre lembrando, que é o ano da transição. Que transição é essa? Saímos do vermelho e passarmos para o... Saímos do vermelho e passarmos para o... Verde. Demonstrando, então, dois tipos de igrejas. E daqui a pouco eu vou explicar melhor esses dois triângulos. Então é só o irmão lembrar que nós tem uma setinha ali azul, aquela setinha está indicando exatamente isso. É uma transição de um modelo de igreja para outro, né? De um modelo baseado na tradição para um outro modelo baseado no Novo Testamento. Não é? Porque, sim. Você está doando um carro para nós? Alguém tomou o café e ficou tão feliz que deixou o carro, que bom. Cadê? Os irmãos que levaram já o gasofilar, senão eu já ia colocar. Está aqui a chave. De quem é? Deve ser um Fiat, pelo formato da chave. Hã? Tem uma moto também. E a casa. Pronto. Fechou. Vou deixar com o diretor de patrimônio da igreja, que se não procurar até 11 horas, aí nós vamos botar na garagem. Botar na garagem e descobrir onde é a casa. Já está funcionando a coisa, está vendo? A Bíblia diz que os primeiros cristãos, eles traziam tudo e colocavam ao pé dos apóstolos. Então, uma casa, uma moto e um carro já está bom. Muito bem. Até perdi o que eu estava falando, mas vamos lá. Você que vai me orientar, hein? Que não tem nada escrito, não. Que visão é essa? Quando nós falamos da visão da igreja, é a visão da igreja multiplicadora, ou da igreja em células, é a mesma coisa. Nós estamos preferindo usar o nome igreja multiplicadora, porque esse é o nome que a nossa denominação, não é? A Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais, tem dado para esse modelo de igreja, que é a igreja que se baseia em pequenos grupos multiplicadores ou células, não é? O nome célula, ele ficou um pouco prejudicado, principalmente por causa de um movimento que surgiu há uns 15 anos atrás, ou um pouco mais, chamado G12, que era uma igreja em células, mas que trazia no seu bojo
algum conteúdo doutrinário que, a nosso ver, nós como batistas, destoava dos ensinos bíblicos doutrinários que nós cremos. Então, o problema é que alguns grupos, por rejeitar o nome célula, rejeitaram também a metodologia da célula, que é neotestamentária, não é? E às vezes criou esse problema. Mas a igreja multiplicadora eu acho até melhor, porque já no nome diz a tarefa, a missão. A missão da igreja é multiplicar, não é? E aí a gente pode pensar assim, o que é a igreja? Não é? Em 1 Coríntios 12, 27, diz que a igreja é o quê? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Isso é muito interessante, irmãos. Quando nós pensamos que a igreja é o corpo de Cristo. Por quê? E hoje à noite eu vou pregar sobre Paulo aos Coríntios, né? Falando que nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Jesus também tinha um corpo humano, não é? Que se cansava, que andava, etc. E Jesus está presente no mundo através daquele corpo humano que ele tinha? Sim ou não? Quando Jesus, atualmente, ele está com aquele corpo humano, com as chagas, com a coisa que Tomé pediu para ver? Não. Ele está presente espiritualmente na vida da igreja, amém? Por meio do Espírito Santo, é isso que nós cremos? E na nossa vida também. Ele mesmo garantiu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Interessante que esse versículo ele é citado quando a gente tem uma reunião de oração, principalmente, e vem pouca gente. A gente fala assim, mas a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, né? Mas não é isso que Jesus quis dizer, não. Ele quis dizer que a presença, o poder e o propósito dele está presente na vida da igreja. E igreja pode ser 1000 pessoas, como pode ser 2 ou 3. Isso é igreja. Não é? Mas aquele corpo que ele tinha humano, que foi furado lá e pregado na cruz, ele não está presente no mundo hoje, certo? Ele está com o corpo glorificado. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Então, como Jesus ele se manifesta no mundo? A escola dominical. Através da igreja que é o corpo de Cristo. Isso é muito profundo. Se Jesus, né? A Escritura diz, livro de Atos, que Jesus andou fazendo o bem, libertando os cativos, curando os enfermos. De quem é essa tarefa hoje? Da igreja. Onde estão as mãos de Jesus? Só 4, Jesus aqui só tem 5 mãos. Deixa eu ver as mãos de Jesus. A sua mão, Israel. Pode levantar a mão, Israel. Olha lá a mão de Jesus lá, mão grande. Jesus tem. A mão. Isso quer dizer que a nossa mão, quando serve, é a mão de Jesus servindo. Os pés de Jesus. Está aí. Isso quer dizer que quando nós vamos, é Jesus que está indo. A boca de Jesus. Os olhos de Jesus, a mente de Cristo. Isso tudo está implícito nesse ensinamento que os irmãos conhecem bem, quando Paulo compara a igreja com o corpo de Cristo. Ele diz, nós somos membros uns dos outros, né? E Cristo é a cabeça. Isso vale para nós outros, hoje. Então, a igreja, é lógico que aqui na frente está escrito um letreiro muito bonito, Primeira Igreja Batista, lógico, para identificar que aqui nesse prédio funciona a igreja. Mas é claro, está claro para todos nós, que a igreja não é o prédio. Não é isso? Agora sim, a igreja está aqui, reunida. Mas quando nós fomos embora, a igreja foi embora. A igreja não ficou aqui não, ficou aqui prédio, tijolo, mas a igreja saiu. E onde que a igreja serve? Lá fora. Aqui também, claro.
mas principalmente lá fora. Então, o corpo de Cristo presente no mundo é o corpo de Cristo presente. Percebe esse mistério tremendo? Que é quando Cristo é o corpo. Aliás, quando a igreja é o corpo de Cristo. Quer dizer que as mesmas obras que Jesus fez, ou até maiores, disse ele, nós podemos e devemos fazer. O que mais? Se é corpo, então não é organização. O problema é que com o tempo nós perdemos a ideia do corpo como organismo para o corpo como organização, como empresa. E às vezes, hoje em dia, muitas igrejas são verdadeiras empresas, nós temos igrejas brasileiras que se tornaram multinacionais, né? Estão presentes em vários lugares do mundo. Mas será que são igrejas no sentido de corpo de Cristo? No sentido de servir? Não sei. Mas quando Paulo usa a expressão corpo, ele está querendo usar a ideia de organismo vivo. De alguma coisa que se movimenta, de alguma coisa que é viva. Não algo estático, mas algo que cresce. Assim é o corpo humano, por exemplo. Não é? Nós não precisamos, com os nossos filhos, de comprar uma máquina de crescer criança. Não, é só alimentar, amar, dar carinho, que eles vão crescendo. Não é isso? Então, é natural. O crescimento da igreja, como um escritor americano chamado Christian Schwartz escreve no livro O Crescimento Natural da Igreja, o crescimento da igreja é natural, assim como o crescimento do corpo é natural. Não é? Então, se uma igreja está bem alimentada, ela está bem equipada, é natural que ela cresça. O crescimento não vai ser um problema. Eu queria que nós víssemos agora, tem um videozinho aí, chamado O que é a Igreja? Isso. Aí eu queria que a gente pensasse um pouco nesse vídeo, visse esse vídeo, pensasse um pouco sobre o que é a igreja, na verdade. E muitas coisas que ao longo do tempo a gente foi pensando que era a igreja, na verdade não é a igreja. Tem muita coisa que a gente faz, que se a gente tirar, não vai fazer falta nenhuma. A igreja vai continuar existindo. Então nós precisamos pensar o que é essência e o que é acessório, né? Pensando na Coca-Cola, por exemplo, né? Todo mundo gosta, né ou não? Nem todo mundo. Os dentistas acham que a gente não pode gostar da Coca-Cola. Lá em Belo Horizonte, lá um dia eu estava lá na célula, aí uma irmã falou, pastor, o senhor tem que proibir a Coca-Cola na célula, que a Coca-Cola faz mal, né? Falei, irmã, a gente já não bebe cerveja, não bebe vinho, bebe pinga. Se não puder beber Coca-Cola, não podemos morrer então logo. Não é não? Está no ponto? O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão
de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Muito bem. Que é a igreja? Somos nós, corpo de Cristo. Né? Os programas são importantes. O que é que os irmãos acham? MCA, OMCA, Criança, Amigos das Missões, o Mensageiro do Reino não. Embaixador do Rei também não. Escola Bíblica pode acabar, vamos acabar com isso. Não é isso? Acabar, irmão Israel, que aí você perde seu emprego. Não. Tudo isso é bom, excelente. A igreja até hoje, ela veio até aqui com tudo isso. Né? Então, mas às vezes nós nos acostumamos tanto com coisas, com acessórios, que nós estamos esquecendo do básico. Então, a ideia da transição é de um resgate à essência da igreja. Né? E quando eu falei da Coca-Cola, né? A garrafa, eu acho que a Coca-Cola mudou também. Eu lembro quando eu era criança, ia naquelas festas, tinha Coca-Cola, aquilo bebia, subia um vapor assim de baixo para cima, até a água no olho da gente saía. Vocês lembram disso? Hoje em dia a Coca-Cola não está fazendo mais mal nenhum. Acho que eles estão pondo um pouco de veneno nela, tem que aumentar lá o negócio. Não é isso? Mas a Coca-Cola, ela, independente do frasco que ela esteja, ela é Coca-Cola. Já inventaram um tanto de troço aí, baré-cola, lembra? Baré-cola. Sei que é lá, cola, mas tem cada um mais ruim do que o outro. Acabou tudo. A Coca-Cola está aí. Coca-Cola nem precisa fazer propaganda, né? Mas é uma das que mais faz propaganda. O que quer dizer com isso? Que independente do rótulo ou da garrafa em que ela esteja, a essência dela está ali. Não é? A essência dela está ali. Assim a igreja. Ela não pode perder a essência dela. Ela não pode se ocupar do acessório a ponto de tirar a energia dela para fazer aquilo que ela é chamada a fazer. Não é? Em nome de Jesus. Vai passando. E aí, nós temos, pensando nessa igreja do Novo Testamento, essa igreja baseada em pequenos grupos, né? Nós temos a base bíblica do Antigo Testamento. Tira só para mim essa parte que você botou agora, isso. Deixa só o Êxodo. Abre sua Bíblia aí, irmão. Êxodo 18. Eu não vou ler o texto todo, você pode ler em casa, nós vamos deixar para casa, para você ler o mês todo. Êxodo 18, o caso conhecido de quando Jetro orienta Moisés, né, o seu genro. Nós vamos também, posteriormente, trazer uma mensagem à igreja sobre esse texto, né, sobre a importância da divisão do trabalho. Então, Êxodo 18, de 13 a 27, nós vemos o conselho do sogro de Moisés. O povo não gosta muito, parece, do conselho da sogra. Né? Tem gente que tem problema com a sogra.
Mas a sogra é uma bênção. Né? Minha mulher é muito feliz com a sogra dela. Né? Aliás, que a melhor sogra do mundo é a sogra da minha esposa. Mas é porque ela já está no céu já há bastante tempo também, né? Mas aqui é o conselho do sogro, né? Com sogro, às vezes, não pega tanto, não, né? Sogro é gente boa, né, senhor Pídio? O sogro é mais ou menos. Mas eu sei que o Jetro, o Moisés, foi seguir a caminhada dele, e a esposa dele, chamava Zípora, ela não quis acompanhá-lo. E ele foi, atendeu o chamado de Deus. Não sei se para ele foi um alívio, o que foi, eu sei que ele foi rapidinho, largou ela para trás. Quando ele estava passando lá perto da terra onde ele morava, levando o povo, o sogro dele ficou sabendo que ele estava indo para lá e falou, agora ele vai ver, vou levar aquela mulher para ele. Nem ele está aguentando mais. E levou a Zípora para encontrar com Moisés. Mas teve uma coisa boa nisso. É que o nosso amigo Jetro ele viu Moisés. Moisés era como se fosse um juiz, né, daquele povo no deserto. Então, se um roubou uma xícara do outro, levava para Moisés. Se um matou o outro, levava para Moisés. E Moisés ficava sentado, já idoso, o dia inteiro julgando aquelas casas. Roubou minha xícara, Moisés, o que eu faço? Aí o Jetro viu aquilo, chamou Moisés no canto e falou, Moisés, não é legal o que você está fazendo. Você vai morrer mais rápido. Faz o seguinte, divide, escolhe, né, está aí em Êxodo 18, principalmente no versículo 17, ele diz, olha, o que você está fazendo não é bom. Né? Verso 21, procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, confiáveis, que sejam honestos, e coloca-os como chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julguem o povo todo o tempo, e levem a ti, verso 22, toda causa difícil, mas eles mesmos julguem toda causa simples. Então, aí pode colocar para mim agora, por favor, aquele outro gráfico. Então, Jetro ensinou para Moisés um estilo de liderança cuja base começava em 10 pessoas. Então, ele botou chefe, vamos de trás para frente, né? Chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100 e chefe de 1000. Isso lá no deserto. Lá no deserto. No segundo livro da Bíblia. A Bíblia, irmãos, é um livro extraordinário. Eu tive um professor de filosofia, quando eu fiz um curso na UFMG, e ele era ateu, mas já morreu. Ele falou, já está na glória? Não sei, ele era ateu, já morreu. E ele dizia sempre assim, vocês não leem a Bíblia? Dizia para os alunos. Né? Vocês não leem a Bíblia? Tem que ler a Bíblia. Claro que ele lia com outro propósito, mas a Bíblia é maravilhosa. Nos ensina tudo. Aqui é uma aula de administração. O que Henry Ford ou Fayol só descobriram agora, no início do século XX, né? Com a divisão do trabalho, né? Que é um princípio da administração, e foi implementado nas grandes indústrias, né? Na linha de montagem, onde cada um faz uma parte do trabalho e depois o produto sai pronto. Já ensinou para Moisés lá no Antigo Testamento. Então ele diz, divide o trabalho. Então coloca um chefe para cuidar de 10, um chefe para cuidar de 50, ou seja, esse chefe que cuida de 50, ele lidera 5, não é isso? Outro chefe que lidere 100, né? Então, esse chefe de 100, ele lidera 2 de 50, e ao mesmo tempo 10 de 10, e chefe de 1000, e assim vai subindo. E as causas menores, eles mesmos vão cuidar lá. O chefe de 10 cuida de causa pequena.
e você vai ser o chefe de 1000. Vai chegar para você aquelas causas mais graves. Então, se o sujeito roubou a xícara do outro, quem resolve? O chefe de 10. Mas se o sujeito matou o outro, o chefe de 1000. Então aí você tem princípio de administração, de direito, né? Enfim, a Bíblia é maravilhosa. Esse princípio, ele é repetido no Novo Testamento por Jesus, né? Que chamou quantos para cuidar? De quantos Jesus cuidava? Jesus não cuidava da multidão? Não. Ele cuidou de 12. Ele pregava para a multidão. Mas ele cuidava de 12. De 12. E a esses 12 que ele incumbiu, de ir até os fins do mundo. Depois, esses 12 multiplicaram. Claro está que vocês vejam que varia. 10, 12, não existe um número cabalístico, não tem que ser 12. Esse foi um problema do G12. Mas o que a gente pensa? E os estudiosos aí da comunicação já perceberam que alguém consegue manter aquilo que a gente chama de linha de comunicação, que é até 15 pessoas. Se você pensar, você não tem, aliás, a gente tem bem menos, mas o máximo que alguém consegue de linha de comunicação satisfatória são 15 pessoas no máximo. Se eu te perguntar quantos amigos você tem que você conversa, que você está ali, talvez você não vai conseguir 5. Talvez você não vai conseguir 5. Tá certo? E quanto mais velho você vai ficando, mais seletivo você vai ficando então, ainda, né? Mas é no máximo 15. Então, isso nos ensina esse princípio lá do Antigo Testamento, que é repetido no Novo, nos ensina que também, num pequeno grupo, entre 10, 12 pessoas, até no máximo 15, há ali linhas de comunicação satisfatória em que as pessoas vão ter uma verdadeira comunhão, né? Onde elas vão estreitar laços, onde elas vão se conhecer, onde elas vão realmente ter um relacionamento de igreja. Então, esse princípio está no Novo Testamento. Ao longo do ano, a gente vai, inclusive, pregar melhor sobre isso. E ele aparece no Novo Testamento também. A partir de Jesus, Paulo repete esse modelo, né? Em Atos 20, 20, por exemplo, é um texto que está aparecendo ali, né? Paulo, quando chama os presbíteros, né, os pastores de Éfeso, ele chama eles em Mileto, e no capítulo 20 ele vai explicando algumas coisas, e ele diz que a estratégia dele, está lá o terceiro texto, Atos 20, 20, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Essa era a estratégia de Paulo. Então, dá a ideia de um ministério que é mais no atacado, mas ele tinha também um ministério mais no varejo, né? Assim nós vemos Paulo ministrando a Timóteo, a Tito, a Apolo e outros que ele chama mais para perto de si. Muito embora ele pregue para as multidões, mas ele não ministra as multidões, porque isso é impossível. Qual a estratégia, então, do Novo Testamento? As casas. Está ali vários textos bíblicos, né? Partindo do pão em casa, o texto que nós lemos de manhã. 5:42, no templo, de casa em casa. Romanos 16, Paulo saúda a igreja que está na casa de alguém. Aí a expressão aparece também em Colossenses 4:15, Filemão 1:2, né? A igreja que está na sua casa. Alguém diz assim, mas isso é porque naquele contexto não tinha templos, etc. Pode ser, né? Mas uma coisa é certa, quando nós fomos para os templos, nós perdemos a casa. Geralmente uma igreja, principalmente batista, começa na casa de alguém, né? Lá em Itatiaia nós começamos debaixo de um pé de maracujá, no quintal da irmã Maria. Aí quando cresce um pouquinho o grupo, já aluga uma garagem. Crescer um pouquinho mais, já aluga um outro espaço e esquece da casa. Quer dizer, e muitas vezes os primeiros momentos da vida de uma igreja são os anos, às vezes, de maior crescimento, o início. Um dos motivos pode estar aí,
porque é na casa. A casa é um ambiente mais íntimo. A casa é um ambiente onde você não precisa quebrar barreiras. Para alguém que passa naquela rua ali, enquanto eu estou falando para você, já vi várias pessoas passando ali olhando para cá. Eles passam, olham para cá e passam direto. Passam para cá, olham para cá e passam direto. Eu imagino o que eles devem ficar pensando da gente. Alguns pensam, que povo doido. Um dia bonito desse, a gente fazer uma caminhada lá na ilha, esse povo está ali preso dentro daquela caixa. Né? E a gente olha de cá e fala, que povo bobo, você vê, ao invés de louvar a Deus, está aí, fazendo caminhada. Então, talvez muitas pessoas, olha lá, passou um, até deu tchau. Algumas pessoas têm dificuldade de entrar aqui. Para romper aquela barreira de entrar aqui é muito difícil. Né? Mas talvez para ir na casa de alguém não tem barreira. Não tem barreira, ele vai. Né? Então, eu quero fazer agora rapidamente um cotejo, uma comparação entre aquilo que eu estou chamando de igreja convencional, e aí não tem nada a ver com convenção batista, não. É convencional no sentido daquilo que sempre foi feito assim. Tá? Para uma igreja multiplicadora. E nós, como igreja convencional, possuímos uma teologia bíblica para tudo que nós fazemos. E eu diria, especialmente nós batistas. Eu amo ser batista, sou batista por convicção. Não é? Na minha família, nós temos 3 tradições protestantes. Uma linha da Assembleia de Deus, com a igreja que eu amo também. A Assembleia de Deus é uma igreja que nos ensina muito, pela fé daqueles irmãos, admiro muito a fé dos assembleianos, não é? Como eles têm uma experiência de oração com Deus extraordinária. Né? Tenho pessoas na minha família que são assembleianos. Amo muito essa igreja. Também um outro ramo são presbiterianos, outra igreja que eu sou apaixonado. Se a igreja batista não fosse tão boa, eu seria presbiteriano. Que eu amo a firmeza doutrinária dos presbiterianos, sabe? Uma das igrejas, no meu ver aí, que tem permanecido firme, né, sem abrir mão dos seus princípios. Mesmo nós, algumas igrejas batistas, têm caminhado por caminhos meio complicados, e os presbiterianos, o que eu vejo, claro, quem vê de fora tem uma outra ideia, mas essa firmeza, tem um primo, inclusive, que é pastor presbiteriano, e amo também essa igreja. E outro ramo, batista. Então eu tive contato com essas 3 tradições, além de que minha mãe, um dia eu vou contar para vocês, ela pertencia a 3 denominações diferentes. No domingo ela era batista, vinha na ceia, inclusive ela deixava um pouquinho da ceia para eu tomar, que é para eu não aguar. Sabe o que é gente aguado? Aqueles meninos com a cara feia, semblante caído, um cabelo espetado. Eu acho que não adiantou nada aquela ceinha que ela me dá, porque acho que eu sou meio aguado até hoje. Na terça-feira, e eu ia com ela, sempre eu estava junto. Na terça-feira, ela ia no centro de Umbanda, que tinha na rua debaixo da nossa casa. E eu junto, sentava lá no banquinho, o pau quebrava, irmão. Baixava um trem esquisito nela, ela bebia 1 litro de pinga, e meu pai ia para o culto de oração. Ela voltava antes dele. Ficava sem bafo nenhum, nem nada, e chegava na boa, ficava tudo certo. Ele não sabia, não. Mas na sexta-feira que o pau quebrava. Ela me levava na igreja Deus é Amor. Aí o pau quebrava, irmão. E na hora de passar o óleo na testa, eu morria de medo, porque eu via os outros, na hora que passava o óleo na testa lá, as mulheres caíam, e eu ia sozinho com ela, irmão. Eu falei assim, minha mãe caía aqui, estou frito nesse trem aqui. Mas nunca caiu lá, nunca caiu, interessante. E ela punha a água em cima
na vitrola do Davi Miranda, punha o disquinho do Davi Miranda, eu sei a mensagem de cor do Davi Miranda. E eu tinha que pôr a água e beber. Porque, como eu disse, eu era meio aguado, meio esquisito, aí tinha que beber aquilo. Hã? Davi Miranda? Quem não conhece o Davi Miranda? Não conhece o Davi Miranda? Ah, depois eu dou uma aula sobre o Davi Miranda. Vocês perguntam o Ades, que ele conhece bem. É o líder, né, da igreja Deus é Amor. Está na glória também. Mas a coleção de carro dele, ele deixou aí, não levou com ele não. Para que eu estou falando isso? Nem eu estou sabendo. Ah, minha mãe. Então eu tive uma cultura religiosa bem eclética, né? Mas eu escolhi ser batista. Tá? Eu escolhi. Nada contra os outros, a não ser lá onde eu tomava cachaça. Aquele lá está por fora. Mas os outros, cada um na sua... são servos de Deus, e eu respeito muito a igreja, irmãos. Porque a igreja ela não é batista, presbiteriana, metodista. A igreja é a igreja de Jesus. Muito embora alguns líderes possam ensinar coisa errada, mas a igreja é povo, não é isso que nós vimos? A igreja é a igreja. E eu creio que o Espírito Santo de Deus ele se manifesta na igreja. Não é? E nós, batistas, temos uma teologia bíblica. Irmãos, uma das coisas que eu gosto de ser batista, porque todos esses grupos que eu disse, mesmo evangélicos, tem pontos da Bíblia que eles terão dificuldade de explicar. Tem pontos da Bíblia que eles terão dificuldade de explicar. Mas a doutrina batista, para mim, ela preenche meu coração, porque não tem nenhum texto bíblico que nós temos dificuldade de explicar. Nenhum deles. Nenhuma prática nossa vai ter dificuldade. Da gente dizer assim, não, isso aqui a gente baseia na tradição. Não. Ou é Bíblia ou não é Bíblia. Então, a doutrina batista, no meu ponto de vista, ela é bíblica. É essencialmente bíblica e neotestamentária. Não precisa mudar nada. Mas, muitas vezes, para o funcionamento, ou o dia a dia da igreja batista como um todo, ele vai apoiar muito mais, algumas coisas que nós fazemos, elas se apoiam muito mais na história e na tradição do que no Novo Testamento. E uma das maneiras é a maneira como nós nos reunimos semanalmente. Porque no Novo Testamento era no templo e nas casas. Com o progresso do Evangelho, nós sabemos que lá por volta do ano 300 da nossa era, o Constantino, né, ele era um imperador romano, ele então instituiu, o Império Romano que perseguia os cristãos até mais ou menos o ano 300, no ano 300, o Constantino ele percebeu que o Império Romano estava em declínio e a igreja estava em ascensão. Qual que foi a ideia dele interessante? Vou juntar com esse povo. E aí ele criou a Igreja Católica Apostólica Romana. O nome do império está na própria igreja, romano. E tirou a igreja das casas, tirou essa asa do varejo, do cuidado uns dos outros, e trouxe para as catedrais. Essa ideia de catedral, irmãos, isso não é do Novo Testamento. Isso é do catolicismo. Catedral batista não sei aonde. Catedral, não existe isso no Novo Testamento. Não existe. Quer dizer que está errado? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas que é do Novo Testamento, não. Assim como a ideia de templo também não é do Novo Testamento. O templo que fala ali no Novo Testamento é o templo judaico. Não é? É o templo judaico. Mas, o que eu quero enfatizar, chame da maneira que quiser, de templo, de catedral, do que quiser, mas o problema é que nós perdemos a asa do varejo, do cuidado uns dos outros, do pequeno grupo, de onde estiverem 2 ou 3 reunidos.
Aí o cuidado recaiu sobre os profissionais. Se nós pensarmos, se somos uma igreja mais parecida com o Novo, com o Antigo Testamento, nós somos mais parecidos com o Antigo Testamento na prática, não na doutrina. Repito, a doutrina é irreparável, não tem nada errado. Mas na prática. No Antigo Testamento tinha um dia sagrado. Qual era? O sábado. Para nós qual que é? Domingo. Tem gente que deve falar assim, nós guardamos o domingo. Eu não guardo dia nenhum. Todo dia do Senhor. O domingo é chamado na Bíblia do dia do Senhor, não porque ele deve ser guardado, mas porque foi nele que o Senhor ressuscitou. É só por isso. Lá no Antigo Testamento tinha os profissionais do templo. Quem eram? Quem? Os sacerdotes e os levitas. Não existe mais sacerdote nem levita, tá, gente? Vem falar levita aqui não, por favor. A não ser que alguém esteja levitando. Já acabou, não existe levita mais. Porque o levita, mesmo se ele não quisesse ser, se ele nascesse na família de levita, ele era obrigado a ser. Hoje não, o trabalho é voluntário, é de coração. Não é? O sacerdote também não existe. Jesus é o supremo sacerdote da nova aliança. Ele já fez o sacrifício uma vez por todos. Ele é oferta, porque ele é o Cordeiro de Deus e ao mesmo tempo sacerdote. Não é isso? Então não existe. Mas na igreja também nós temos profissionais, que a gente acha que são eles só que tem que trabalhar, não é? A gente paga o dízimo e quer ouvir um bom sermão, uma boa música, que nós estamos pagando, não é assim que tem aquele... Estamos pagando, não é isso? Pagou. E às vezes assim, paga um e leva dois na promoção. Vejam como é que a nossa mentalidade está muito mais no Antigo Testamento. Os únicos que exercem os dons é o pastor e os músicos. O dom do povo é sentar e escutar e ir embora. Tentar digerir aquele tanto de coisa que escuta. Porque é uma lição sobre a barba de Arão, uma mensagem da manhã sobre os 3 pontos do calvinismo, uma escola de treinamento de adolescente, ou seja, lá do que for, sobre outro assunto, uma mensagem sobre outra coisa à noite, e culto no outro assunto, na segunda-feira, na quarta-feira, outro estudo bíblico sobre outra coisa, e no final você aprendeu tanto e não sabe nada, porque não teve foco de nada. Você ouviu de Gênesis e Apocalipse, não ficou gravado nada. Porque nós entregamos para os profissionais da religião. É muito parecido com o Antigo Testamento. No Novo Testamento não era assim, não. Eles se reuniam e Paulo disse, se um tem doutrina, outro tem profecia, outro tem isso, cada um fala, cada um de sua vez. Mas falem. O Espírito Santo, ele age na vida de todos, nem um só. Ou não é isso que está na Bíblia? Como isso vai acontecer num grupo de 400 pessoas, cada um falar ao mesmo tempo? Aí vai acontecer o que aconteceu em Corinto. Todo mundo falava ao mesmo tempo, uns até falavam numa língua que ninguém entendia, e ninguém era edificado de nada, todo mundo ia embora e não resolvia nada. Por isso que Paulo disse, quando você se reúne, um tem doutrina, outro tem isso, outro tem aquilo, cada um fala por sua vez para que haja edificação do corpo. Como isso é possível num grupo grande como esse que está aqui? Não é possível, mas num grupo pequeno, de até 10, 15 pessoas, é possível. Por isso que a célula ou pequeno grupo não é uma aula de escola dominical, onde o líder fica em pé, dando a aula. Não, isso é escola dominical. Na célula, todo mundo sentado, e o líder simplesmente vai facilitar a conversa. E cada um, pelo Espírito Santo, vai dar uma palavra de edificação de bênção. Deve também choramingar. Tem gente que só vai para choramingar. Gente, essa semana, aí conta a tristeza, o testemunho da semana. Né? Então, quando a gente fala de transição, é transição de uma igreja convencional para uma igreja multiplicadora, uma igreja mais parecida com o Novo Testamento, onde todos são ministros, onde você tem o pastor ou os pastores como líderes, como treinadores, como equipadores.
mas não como aquele que vai fazer o trabalho no seu lugar. Absolutamente. O corpo cresce. Não é? Aí a diferença de uma igreja convencional para uma igreja multiplicadora. Numa igreja convencional, os pequenos grupos são mais um programa da igreja. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa. Numa igreja multiplicadora, que é o que nós queremos ser, esses pequenos grupos familiares, eles são a base da igreja. É ali que a igreja acontece. Nos finais de semana, a gente vem para cá, no quartel-general, para receber a instrução do líder, de como nós vamos nos portar durante aquela semana. Mas a igreja acontece durante a semana, nas casas, ministrando uns aos outros, sabendo a situação do outro, se ele está passando fome, se a casa dele alagou, como é que ele vai saber disso. Porque você conhece a realidade, você sabe que aquele irmão mora na beirada do Rio Doce, não é? E aí você já fica atento. Ontem, por exemplo, teve um alerta que o Rio Doce está subindo. Né? Estava subindo, já tinha subido um metro até às 23 horas. Enfim, não deve ter subido, que a gente não está sabendo mais nada, né? Mas não deve ter saído da calha. Saiu? Ele saiu da calha dele, do curso? Não. Mas se você sabe que tem um irmão que mora lá no São Tarcísio, você já fica atento. Talvez o outro irmão que mora lá está num bairro chique aí. Baixa do Quiabo? É o bairro chique, é esse? Então, se você sabe que ele mora lá na Baixa do Quiabo, vai escorregar mesmo. Então, você tem que ir lá. Já vai antes. Falei, irmão, sai daqui do Quiabo, irmão. Você já leva ele para dentro da sua casa. Quando o pastor souber, ele já está bem tranquilo, vendo televisão e a chuva, e ele está lá, bem, que beleza. E se o móvel dele foi embora, aquele pequeno grupo já arrumou uma geladeira, já arrumou uma não sei o quê, ele vai ter móvel mais bonito do que ele tinha. Ele fica doido já para aquela água entrar ali, falou, opa, leva esse fogão velho. As irmãs, então, Senhor, leva esse fogão velho para ver se eu ganho um novo. É assim que funciona. A igreja acontece no dia a dia. Você não tem que trazer tudo para o Moisésão aqui, não, senão Moisés morre. E tem Moisés morrendo por aí por causa disso. Que acha que tem que controlar tudo, tem que saber tudo. Não tem. Irmão, quando você vier para mim, traz a solução já. Fala, pastor, o senhor sabe que tem um irmão lá como é que é? No Quiabo? Baixa o Quiabo? Baixa do Quiabo. Quando você vê, você já fala assim, mas a casa dele foi embora. Mas foi, irmão, foi. Mas só que nós já arrumamos uma casa boa para ele, já tem fogão. Inclusive, o senhor pode ir lá tomar um café, ó, que beleza. Pastor, o senhor sabe que o fulano está internado? Sei, mas eu já fui lá, já visitei. E ele falou que está esperando o senhor lá também. Está entendendo? Tinha uma irmã lá em Itatiaia, a Toninha, que eu lutava para chegar antes dela para visitar um doente, um defunto, mas não consegui. Ela sempre chegava antes de mim. Eu ia correndo, quando eu chegava, a Toninha já teve que já. Saiu daqui agora há pouco. Falei, não consigo, não ganho dela. Isso é igreja. Não tem um profissional que é o ungidão, que vai. Não. A oração de cada um ela tem o mesmo valor de qualquer outro. Numa igreja convencional, os ministérios, muitas vezes, eles ficam concorrendo uns com os outros. Está sendo uma luta para eu fechar essa bendita dessa agenda e amanhã, em nome de Jesus, vou fechar ela. Já estamos quase no meio do ano e a agenda não está pronta. Porque cada hora aparece um negócio novo, um evento assim, de lá, papapá, vamos encher a agenda de evento. Ninguém participa de nada não, mas vamos encher a agenda de evento. E às vezes um está concorrendo com o outro e todo mundo quer que o pastor esteja. Eu ainda não aprendi a estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Graças a Deus. E a igreja, ao invés de ela somar numa sinergia, ela fica para cada um puxando para o saco. Aqui é o meu ministério. É coisa da família? Não, eu não preciso ir não, que eu sou do ministério do surdo. Não, é a igreja de Jesus. Não é? Então, o PGM, o ACEL, é o foco central
para tudo. Evangelismo, comunhão, serviço, tudo acontece lá. Na igreja convencional falta uma clara definição do papel dos ministérios, né, o que eu disse. Na igreja multiplicadora, os ministérios servem de apoio. Para que serve o ministério de família? Para dar apoio aos pequenos grupos. Então, eu sou líder de um pequeno grupo e tem um casal lá que está vivendo algum problema, ou eu estou percebendo que aquilo vai dar errado, eu já busco o Ministério da Família. Falo, eu estou com um caso assim, me ajuda. O Ministério da Família vai promover um encontro de casais, vai promover o encontro de casais com Cristo, vai promover uma coisa bonita. Aí, quando é aquele casal que está com problema, chega lá e fala, seu casal, vem cá, você vai lá no encontro de casais, participar, assim, assim, assado. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, nós já fizemos uma vaquinha aqui na célula, você vai. Ah, mas é o meu serviço, eu não consigo. É desculpa esfarrapada que chama isso. Quando a gente quer fazer uma coisa, a gente faz. Quando a gente não quer, tudo é motivo para não fazer. Aí, beleza, não vai não? Beleza. Daqui a pouco o pau está quebrando. Liga para o pastor. Pastor, a mulher está me batendo aqui, pastor. Fala, azar é seu. Sabe por quê? Porque a sua célula já mandou você para o negócio de casar, já pagou para você ir, já pediu pelo amor de Deus, e você não quis ir. Agora, quem tiver a boca maior, engole o outro. Infelizmente, a gente não pode fazer isso, não é que dá vontade, dá, né, irmão? Aí você vai lá, tá bom, irmão. Mas, quer dizer, você agiu previamente, né? Antes do pau quebrar. A igreja atualmente, estou falando no sentido genérico, tá, irmãos? Mesmo porque eu não conheço muito bem a igreja aqui ainda, mas a igreja só muda de endereço. A gente só vai apagar o fogo, o incêndio. Não, a igreja não pode ser só reativa, ela tem que ser preventiva, né? No pequeno grupo você vai perceber isso. Lá na hora que separa os homens para lá, as mulheres para cá, no momento da edificação, geralmente as mulheres é que falam mais, né? Ah, lá em casa está difícil, aquele marido terrível. Às vezes na igreja que o marido é uma benção. A gente até fala assim, mas essa dona está mentindo, não é possível, aquele irmão abençoado daquele jeito. Mas vamos investigar isso aí. Vamos acompanhar, vamos ajudar esse povo. Mas não, vamos levar para o Moisés. Moisés. Aí o Moisés fala assim, gente, tchau. Arruma outro Moisés, que esse deserto aqui está difícil para mim. Mas se todo mundo, se a igreja cuidar da igreja, porque é assim que o corpo faz, né? Quando o dedo bate, topa numa pedra, a mão acode rápido, a boca grita, o cabelinho do braço arrepia. Cada um faz uma parte no corpo. Assim é a igreja. Cada um faz uma parte. Muda aí que nós já temos que acabar. Já mudou? Eu acho que tinha um outro, não? Ah, tá. Falta clareza. Nas metas também. Na igreja multiplicadora tem meta. Na igreja convencional, os dons são exercitados apenas no culto público. Só o pastor e os músicos. Igual no Antigo Testamento. Na igreja do Novo Testamento multiplicador, os dons acontecem no pequeno grupo. Dom de misericórdia. A Bíblia fala de dom de misericórdia, da fé, de repartir. Todo mundo quer dom de língua, né? Me dá o dom de língua, Senhor, língua dos anjos. Mas dom de repartir, eu nunca vi ninguém pedir. Senhor, me dá um dom para me dar dinheiro para os outros. Meu dinheiro tem muito. Vem cá. Quem tem o dom? Ninguém. Dom de repartir, ninguém pede. Né? Mas no pequeno grupo acontece. Aquele irmão fala, pois é, eu estou desempregado, assim assado. Aquele outro irmão fica quietinho. Mas na saída, na hora do lanche, o lanche é muito importante, ele chama aquele irmão no canto e fala, irmão, vem cá. Amanhã nós vamos lá no Coelho Diniz, eu vou fazer uma compra para você. Amém? Vamos lá. Precisa do outro, ninguém fica sabendo, mas ele foi lá e serviu, ele repartiu. No pequeno grupo, os dons são exercitados, né? E o pastoreio na igreja convencional, que é feito apenas pela equipe profissional, tudo é para o pastor? Tudo é para o pastor que tem que resolver. No pequeno grupo, não. Há cuidado, cura, libertação, famílias são restauradas, coisas maravilhosas acontecem. Essa é a transição que nós queremos fazer.
O que é o PGM, então? É relacionamento. Vamos falar todo mundo? E muitas outras coisas, né? Agora eu quero passar para esses dois sistemas e nós vamos encerrar essa parte. Vamos cantar uma música no final. E aí vocês vão entender a ideia dos dois triângulos, né? Então nós temos a igreja de programas, que é a igreja convencional. Você tem os programas. Tira essa parte por enquanto. Isso. Quem pode falar um programa para mim da igreja? Um programa da nossa igreja? Hã? Cantata, musical de Natal. É um programa. Vão acabar com ele. Viu, Nadine? Nadine, para de conversar, Nadine. Vamos acabar, ela está dando a sugestão lá de acabar com o musical de Natal. Pode também? Você sugeriu isso, né? É um programa ruim demais, não é? Não é ruim, não? Excelente. Coisa de primeira. Eu fiquei encabulado com o que eu vi aqui esse ano. Lindo. Fala um ministério da igreja aí, alguém. Hã? Ministério do evangelismo. Boa. Vamos acabar com isso também, né? Não está evangelizando ninguém, ué? Não distribui folheto, não faz culto ao ar livre, não tem uma Kombi com um alto-falante em cima para anunciar o povo. Bem, tudo isso é bom, ninguém está dizendo que é ruim. Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou dizendo? O problema não está nos nossos programas, o ministério, mas está aí, ó, dá um clique para mim. Numa igreja de programa convencional, 20% dos melhores líderes são responsáveis por manter 80% de como é que é? Me ajuda aí, leia para mim. 20% produz para 80% consumir. E 80% ainda vem e fala, hoje eu não gostei muito não, Nadine acho que ela não ensaiou direito aquela música não. Ficou assim meio desafinada ali na segunda estrofe, mais ou menos na terceira linha. Você viu que ela deu uma desafinada? Não, nós vamos ter que conversar com o pastor, porque se continuar assim, somos críticos, nós estamos pagando pelo espetáculo. E tem uns que nem pagam ainda, né? Ainda só reclamam. Aliás, eu acho que os que mais reclamam são os que não contribuem com nada. Hã? Ostentação, que chama? Pois é, ó, tá vendo? E nem é, né? Então, os melhores líderes ficam sempre sobrecarregados. É os mesmos que estão na cantina, aí bate o cone, vai cabecear e volta, é o mesmo que está na outra coisa. Você vê sempre a mesma cabecinha, a mesma carinha para lá e para cá. Mas precisamos, está vendo que o triângulo está de cabeça para baixo. Nós queremos um outro modelo, que é aquele triângulo ali. Veja que você tem ali a celebração, que inclui programas, ministérios e tudo mais. Glória a Deus. Pode manter todos os programas, não precisa tirar nada. Aliás, soube que alguém falou que eu vou acabar com a escola dominical. Irmão, não vou acabar com nada. Amém? Vou acabar com o pecado. Esse precisa acabar. Fofoca precisa acabar. Agora, escola bíblica, MCA, embaixador do rei. Isso é bênção demais. Meu chamado foi no embaixador do rei. Então vamos melhorar isso tudo. Quando as células estiverem funcionando, todas as organizações da igreja vão ser impulsionadas, melhoradas. Né? O que vai acontecer? 20% dos melhores líderes, ao invés deles fazerem programa para entreter os 80%, eles vão o quê? Treinar, equipar os 80% para desenvolverem ministérios em e por meio dos pequenos grupos, das células. Então, os melhores líderes vão ser os treinadores. Já estão começando a escola de música, temos um projeto aí, cultura de primeira. Gente boa não pode ficar só trabalhando, não. Tem que capacitar outros para encaminhar. Dá mais um clique, eu acho que tem mais coisas.
Então, naquele modelo primeiro, é baseado em consumo e distribuição através de eventos. Mas você não vai ter o evento tal, não? A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: para que tem o evento tal? Qual o objetivo dele? Qual o resultado dele para o bem da igreja, para o crescimento? Se não contribuir, esse evento ele próprio já deixou de ser. Ou ele tem que mudar o objetivo. De repente pode manter o evento, mas muda o objetivo. Esse ano nós vamos para a Páscoa, vamos para a rua. Não é isso, Nadine? Vamos para a rua. Porque é muito bom para ficar aqui dentro dessas 4 paredes. O negócio é tão bom que o Valadares inteiro precisa saber. Todo. Não é? Ou nós vamos lá para a Praça do Pioneiro, se o outro irmão lá está fazendo um negócio no mesmo dia, ou nós vamos lá para a beirada do Rio Doce, lá onde o parapente chega lá, Feira da Paz. Aí quem não converter, a gente já batiza ele lá no Rio Doce logo. Ou vamos para o shopping, ou vamos para o meio da rua, sei lá onde. Para a praça. Aqui dentro é que não dá para ser mais. Páscoa tem que falar de Jesus. Então, vamos fazer isso. O outro modelo é baseado em produção, contribuição e relacionamentos. Essa é a igreja que nós queremos. Pode pôr no último, meu tempo acabou. Isso aí nós vamos falar outro dia. Esse é o nosso alvo. Qual que é o nosso alvo como igreja? Mais vidas salvas. Mais vidas salvas. Em nome de Jesus. Não é? Em nome de Jesus.